Oi, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em odontologia legal da ABO do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube sobre odontologia legal. Hoje eu preparei um conteúdo exclusivo, sacado da live recente que eu fiz com a doutora Juliana Kimura, da cidade de Limeira, no interior de São Paulo. A doutora Juliana, ela é doutora em odontopediatria e professora de clínica infantil do curso de odontologia da Fundação Hermínio Ometo, na cidade de Araras, em São Paulo. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar nesse vídeo e quiser me fazer uma pergunta, você pode fazer pelas redes sociais, Facebook ou Instagram, ou ainda você pode me mandar um e-mail www.drmariofernandes.com.br via site. Confira a seguir o título deste conteúdo especial e logo a seguir o vídeo. Quando eu falo, né, na aula da importância, né, da anamnese do traumatismo dentário em si, eu sempre comento, né, que 3 perguntas não podem faltar na anamnese do traumatismo dentário, né, que é o como, o onde e o quando aconteceu o traumatismo dentário, né? Claro que na sua experiência você acaba incluindo não só a avaliação dentária, né, mas uma avaliação geral, né, do paciente, mas o que chama a atenção no traumatismo dentário é que tem várias situações, né, inclusive existem artigos, né, que falam da relação entre a presença do maltrato infantil, né, e a presença de um risco maior a criança ter o traumatismo dentário, né, isso falando da minha área. Mas é claro que a gente observa também outras lesões, né? Porque a gente também não avalia só o dente em si, né? Claro que a gente também faz uma avaliação geral do paciente, mas eu percebo que na aula, né, os alunos ficam muito desconfortáveis quando a gente toca no assunto de maltrato infantil, né? Porque causa um certo receio, né, nas pessoas em fazerem, né, a denúncia, em como proceder, né, com relação ao maltrato infantil. E nós sabemos que é nossa obrigação, né, proteger a criança. Então, é uma situação delicada, né, e aí eu queria que você esclarecesse, né, um pouquinho mais para talvez as pessoas se sentirem um pouco mais seguras, né, de como nós podemos agir frente a um caso, né, de maltrato infantil, tanto em crianças quanto em adolescentes. Legal. É uma pergunta muito boa, Juliana. E eu acho que a gente pode começar respondendo ela para todos aí que nos assistem e talvez aí já fazer um grande esclarecimento inicial, né? Que quando a gente fala, e a pergunta foi no sentido dos maus tratos, né? A gente tem que entender como que isso é enquadrado perante a questão penal, a questão criminal, né? Se a gente for olhar o nosso Código Penal, ele tem 2 artigos distintos, né? Nós temos o artigo 129, num eixo, que é de lesões corporais, no seu parágrafo 9º, onde ele cita a violência doméstica. Violência doméstica, 129, parágrafo 9º. Então, nós temos como enquadrar uma pessoa criminalmente no 129, parágrafo 9º. Tem uma pena específica e tudo mais. O que diz o 129, parágrafo 9º? Ele diz, então, que ofender a integridade ou a saúde de outrem, tá? Mas aí ele especifica no 129 quem são essas pessoas. Então, ele fala de ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro. E aí, olha como é aberto. Ou quem tenha convivido ou conviva. Né? E aí se diz assim, prevalecendo o agente que agride, né? De uma relação que a gente diz assim, é doméstica, de coabitação ou hospitalidade.
Vamos resumir isso e entender o seguinte, Ju, violência doméstica pressupõe um teto comum, né? Pressupõe que alguém está sobre aquele teto. Então, artigo 129, a pessoa é enquadrada como violência doméstica. Tem que ter lesão, causar uma lesão, né? A integridade física ou a saúde de alguém. E de outra mão, nós temos um outro artigo no Código Penal, no outro eixo, que é o artigo 136. O 136 é específico de maus tratos, né? Aí ele diz que aí eu vinculo ele muito à negligência, popularmente conhecida como negligência, que é expor alguém a perigo, né? E aí alguém no sentido de que tu possa causar um mal para alguém, não precisa ser necessariamente ter essa relação familiar. Então esses dois artigos são importantes para a gente começar a distinguir que existem dois eixos, os da violência e dos maus tratos. Isso é muito comum das pessoas não saberem, né? Então, acho legal o teu público já se diferenciar numa primeira explicação legal. E só fazendo um adendo, né, Mário? Esses dias eu estava vendo, acho que foi o Ministério da Saúde, eles publicaram, né, alguns posts falando sobre o aumento da violência doméstica por conta da pandemia, né? Exatamente. Justamente por as pessoas estarem isoladas, né, em casa, de estar tendo um aumento de denúncias por conta de violência doméstica. Chega até me arrepia a hora que eu lembro do post. Não pode ir para a rua, não tem para onde correr, como a gente diz, né? Então fica complicado. Então a gente percebe, Ju, que a gente precisa, nesses casos, nos dois especificamente, a gente observando, seja a violência ou os maus tratos, embora seja mais vinculada à legislação à violência, né, a notificação. Então, a gente tem que notificar. A gente recentemente fez uma aula, né, lá para o pessoal da Liga de Pediatria, onde a gente conversou um pouco mais sobre isso, falou um pouquinho mais. Mas, rapidamente, se puder botar o primeiro slide que eu te passei aí, um conjuntinho de slides, né? A gente colocou a primeira questão destacada ali, Juliana, é a questão da suspeita ou confirmação, né? Também seria a segunda colocação, além daquela primeira que eu distingui os dois eixos, essa que basta uma suspeita. A gente não precisa ter a certeza que acontece maus tratos, né? Mas a gente tendo aí no caminho, indo nesse caminho da suspeita, já é motivo para a gente denunciar, né? E aonde? Olha o que eu coloquei ali. É exatamente o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar é o órgão que está apto, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para receber esse tipo de denúncia, né? E aí a pergunta que fica, e os colegas sempre fazem essa pergunta quando a gente conversa sobre esse assunto, né? Então, pode botar o segundo para nós. A gente tem exatamente um caderno, né? Esse caderno vamos dizer assim, um guia bem interessante, bem legal, onde a gente tem vamos dizer assim, uma orientação prática, né, de como fazer a ficha, né? Essa ficha ela tem uma série de numerações, ela não é muito fácil a primeira vez que a gente olha, mas tem esse guia de violência interpessoal ou auto-infligida, porque quem se auto-inflige, dependendo do estado, tem que ter vai ter que fazer uma tutela, ele vai ter que abarcar essa pessoa e cuidar dela, né? Então a gente tem esse guia para quem está assistindo e quiser ele, dá para baixar por download, é bem fácil no Sistema Nacional de Notificação, né? Ou a gente pode passar também, eu ou a Juliana, com o maior prazer, para quem quiser, sem problema nenhum. Tá? Posso deixar disponível depois no feed com a imagem essa imagem. Isso, Ju, pode sim. Eu vou te passar ele em seguida que acabar a live, sem problema nenhum. Mas ele é muito útil, eu adoro ele, né? Então a gente tem aí essa questão bem caracterizada de, primeiro, existir, suspeitar, né? E aí eu, como falei, não ia entrar nessa questão clínica, que eu acho que tu é muito mais capaz do que eu, porque tu tá na lida de um ambulatório de pediatria para explicar melhor para as pessoas. Mas, no meu caso, como lido junto ao Ministério Público e sou odontólogo e faço assessoramento aos promotores, a gente já pega a questão mais ou menos encaminhada, né? Vamos para o próximo slidezinho só, eu acho que tem mais uma coisinha que eu botei ali, ó. Então, assim, para concluir, as pessoas têm que entender que a notificação é uma questão institucional,
né? Existe uma responsabilidade, vamos dizer assim, do regente de uma disciplina, de um coordenador de posto, né, de saber no momento que naquele ambiente que ele coordena, que ele é gestor, ou no próprio profissional lá no seu consultório, o que ele vai fazer. Né? Ele tem várias formas de fazer essa denúncia, pode ser anônima, pode ser direto para o conselho, ele pode fazer de uma certa... Existe, cada estado tem um número específico para isso, enfim. Tá? Mas eu deixo essa orientação, né, aproveitando a oportunidade da tua live, de que se faça essa notificação. A gente tem publicado algumas coisas importantes. Ela é tão importante, Ju, para a política pública, né, para o gestor ter dados e tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Onde é que eu vou colocar o meu dinheiro? Eu preciso educar ou não preciso? As pessoas estão fazendo certo ou errado? Se ele não tem os dados e não tem a informação, ele não tem como tomar uma decisão. Não tem, aí não funciona. Então a subnotificação é um problema. Isso é motivo para uma outra live, mas eu adorei a pergunta. Você acabou de assistir um conteúdo especial retirado da live recente que eu fiz com a doutora Juliana Kimura, da Odontopediatria. Se você quiser me enviar uma pergunta, você pode mandar para os contatos que já apareceram e também estão na descrição desse vídeo. Se você gostou desse material exclusivo, dê um like, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ser avisado quando tiver novos vídeos. Até lá!